A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 326 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que no mundo racional, todos são corpos de energia de vida eterna. E por ser energia, tem vida própria. Primeira mensagem. Assim como a energia magnética desenvolveu a imaginação e a energia elétrica desenvolveu o pensamento, está fazendo a mesma coisa a energia racional, tratando de desenvolver o raciocínio e a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E todas as fases têm princípio e têm fim. A fase dos monstros tiveram seu princípio e tiveram seu fim. A fase dos selvagens teve o seu princípio e teve o seu fim. E assim foi a fase do pensamento e da imaginação, que teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque na matéria tudo é assim. Tudo que tem princípio tem fim. E findou-se a fase do pensamento em 1935. E entrou regendo e comandando a natureza, a energia racional. A energia do fim da existência do animal racional. Entrou a fase da era do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por serem de raça racional é que aí estão, nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. Porque na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim. A primeira fase foi a fase de monstros. A segunda fase foi de selvagens. A terceira fase foi do pensamento. E a quarta fase, a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque a cultura racional está tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje toda a humanidade está felicíssima, porque passaram a se conhecer, tendo a planta em suas mãos de como é feita sua volta para o seu estado natural e tendo toda a planta nas mãos desta deformação e transformação e poluição e degeneração desta natureza deformada. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que chegou a hora de todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, que são os habitantes do mundo racional, o primeiro mundo, e lá no mundo racional todos são corpos de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. É por isso que na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. E chegou o fim da matéria. Chegou o fim do animal racional viver materializado sem saber porquê. Porque todos sempre viveram desconhecidos de si mesmos. E hoje todos estudando a cultura racional com persistência e tendo grande ânimo em estudar, porque sabe que tem três potências ajudando o desenvolvimento do raciocínio e ajudando a desmaterialização dessa energia, que está materializada como máquina do raciocínio e que é um habitante do mundo racional de vida eterna.
Hoje todos que já passaram a se conhecer se sentem felicíssimos, porque sabem que não vão ser mais animal racional, pensador, sofredor e mortal. Por estar aí em mãos de todos, o conhecimento dá volta para o seu verdadeiro estado natural. E por isso muitos estão com os livros nas mãos e dizendo, é verdade, até que chegou o dia de toda a humanidade conhecer o seu verdadeiro estado natural, de saber como voltar para ele. Ainda mais dizendo, o desencanto valeu. O encanto era matéria pura. O desencanto volta para o estado verdadeiro natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para tratar das coisas de importância, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Agora muitos se recusam a se conhecer, por não procurarem conhecer o que está procurando, que é a solução de sua vida para o seu verdadeiro estado natural. Tudo isto por quê? Por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias feitas pelo pensamento e a imaginação, para a lapidação de todos que aí estão. E o pensamento, cada qual com sua ideologia, cada qual com seus ideais, cada qual com seus idealismos, sendo bem lapidados, porque o pensamento não foi feito para acertar e por estarem vivendo sem saber quem é o pensamento. E por estar vivendo sem saber quem é a imaginação, sem saber quem são essas duas máquinas de lapidação. Nem vendo que há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Nem vendo que há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. E por isso, aí está esta infinidade de desacertos e os pensadores com o pensamento não conseguem acertar. Hoje é que estão notando isto, é que estão vendo isto e dizendo, é verdade. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Mas como o pensamento não foi feito para acertar, está aí no mundo, esta infinidade de desacertos que ninguém sabe onde vão parar, com tantos desacertos na vida de todos. Para ver que está provado e comprovado que o pensamento não foi feito para acertar. O raciocínio, sim, é que foi feito para acertar. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. Porque o pensamento foi feito para a lapidação dos pensadores. Por isso que ele é assim. Hoje todos estão sabendo quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. O pensamento divide, e tudo que divide causa discórdia. E a discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos. Vive toda a humanidade em conflito consigo mesmo, por não saber o porquê está vivendo. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim, para preparar todos para, depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso a natureza fez essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, para preparar a humanidade para serem recuperados pela fase da era do terceiro milênio, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, com pena de quem recusa-se a se conhecer, que não sabe por que pensa, que não sabe por que vive, que não sabe por que imagina, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo, fanatizados por essa infinidade de filosofias feitas pelo pensamento para lapidar todos, como as ideologias, os ideais, também foram feitos para lapidar todos bem lapidados. E por isso
todos os idealistas sofrem muito. Todos os idealistas são destruídos por essas duas máquinas de lapidação. Todos os feitos do pensamento e da imaginação foram feitos para lapidar todos que aí estão, que vivem pensando e imaginando. São lapidados e às vezes a lapidação é tão forte que não aguentam e acabam sendo destruídos por essas duas máquinas de lapidação. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem raciocinar, porque sabem quem é o pensamento e quem é a imaginação. Duas máquinas para destruir todos que aí estão. E por isso aí estão condenados a sofrer e condenados à morte, por serem destruídos por essas duas máquinas de lapidação. Hoje todos que já passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar nem imaginar e sim raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando estão ficando cada vez mais longe do seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, queríamos procurar o certo no pensamento, numa coisa que não foi feita para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida de ninguém. Todos viveriam corretamente certos. E por isso hoje, todos sabendo quem são essas duas máquinas de lapidação, todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer por saber quem é o pensamento, por saber quem é a imaginação, ninguém mais quer pensar nem imaginar. Todos agora querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando e imaginando cada vez mais distante do seu verdadeiro estado natural. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. E tudo que divide está fora do seu verdadeiro estado natural, porque tudo que divide implanta discórdia. E por isso vivem discordando uns dos outros, e a discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos. E é por isso que a humanidade, ninguém tem sossego. Por isso que vivem todos sem paz, sem harmonia. Assim vivem os pensadores, que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E quando passam a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim e sabemos como deixarmos de sermos assim. Até que enfim quem raciocina está certo. E quem pensa está ainda mantendo os desacertos de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, triste vida de quem vive nessa terra, desconhecido de si mesmo porque não sabe dizer o porquê que assim é. Não sabe dizer o porquê todos assim são. Não sabe dizer de onde todos vieram e para onde todos vão. E para onde iriam se não passassem a se conhecer. E assim vivendo como um bicho racional. O bicho é que vive desconhecido de si mesmo. O bicho é que não sabe dizer o porquê que ele assim é e porquê todos assim são. E porque estão na categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. Hoje todos que passaram a se conhecer, faz tudo o que podem para que todos passem a se conhecer, para deixar de estar nesta categoria de bicho racional dividida em duas classes. E por isso vivem como bichos, uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Assim vive a bicharada do chão. Agora os que já estão raciocinando estão completamente diferentes de quem pensa e de quem imagina. Porque o raciocínio desenvolvido equilibra e o pensamento desequilibra. E por isso quem pensa não sabe por que pensa.
Quem imagina não sabe por que imagina, porque está vivendo o desconhecido de si mesmo. E essa sempre foi a vida do bicho racional. Existir sem saber dizer por que existe, e viver nesta terra sem saber dizer por que vive. E assim sempre foi a vida do bicho racional, viver desconhecido de si mesmo. E quem vive desconhecido de si mesmo só pensa que está certo, está muito longe do certo. Porque nessa deformação racional e poluição racional e degeneração racional, ninguém pode dizer que está certo a não ser certo, aparentemente. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensar que está certo é uma coisa, e saber provar e comprovar que está certo é outra coisa. Se o pensamento fosse feito para acertar, há milhões de milênios que todos vêm pensando, não era mais para existir desacerto na vida de ninguém. Isto se o pensamento fosse feito para acertar. Não existiriam mais desacertos na vida dos pensadores. E por pensamento não ser feito para acertar, é que há milhões de milênios nunca conseguiram acertar e até hoje está esta infinidade de desacertos no mundo inteiro e ninguém consegue acertar com o pensamento porque a fase do pensamento terminou desde 1935 e entrou na natureza era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E por isso está aí esta infinidade de máquinas feitas pelo pensamento e a imaginação para a destruição dos pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a saber por que somos assim. Pensávamos muito, mas não adiantava nada. Hoje aqui está aí provado e comprovado que o pensamento e a imaginação são duas máquinas para a destruição dos pensadores. E os feitos do pensamento e da imaginação, também feitos para a destruição dos pensadores. Hoje que estamos passando a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber o porquê todos assim são e a saber de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje passamos a nos conhecer porque sabemos quem é a imaginação, quem é o pensamento e quem é o raciocínio, de onde ele é. Hoje sabemos que o raciocínio é o dono da vida. Foi a primeira energia a se materializar. E essa energia materializada deu causa à existência dessas duas energias, elétrica e magnética. Porque a energia racional que se transformou nessas duas energias do chão, elétrica e magnética. Antes de ser energia elétrica e magnética, era energia racional. Como antes de ser este conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, era energia elétrica e magnética. As energias é que são as causas da matéria. Antes de ser matéria, era energia elétrica e magnética. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. A causa da máquina do raciocínio. E a causa desse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas é a energia elétrica e magnética, as donas dessa deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber isto em outros livros de cultura racional. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, como a energia elétrica desenvolveu o pensamento. Todos hoje querem ficar com o raciocínio desenvolvido, como está o pensamento desenvolvido pela energia elétrica. E além de desenvolver o raciocínio, a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, volta para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna.
Hoje todos que já passaram a se conhecer só estão tratando de desenvolver o raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional. E por isso ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para tratar das coisas de importância, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, passamos 21 eternidades desconhecidos de nós mesmos. Por estarmos na categoria de bicho racional, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. Este conhecimento, a cultura racional, é a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que o verdadeiro Deus teve misericórdia de toda a humanidade, que vivia materializada e não sabia por que vivia. Existia nesse mundo sem saber dizer por que existia. E hoje, por ninguém estar aguentando mais viver na matéria, depois da humanidade estar completamente desiludida de tudo, é que chegou a fase racional, porque as tábuas de valores perderam todos os seus valores. E a vida se tornou um inferno em que ninguém está aguentando mais viver nesse inferno. Hoje todos que passaram a se conhecer por conhecer o verdadeiro Deus, quem é, todos estão tratando de voltar ao seu estado natural, fazendo por onde de toda maneira para salvar os seus irmãos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento divino a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, que têm vida e não sabem dizer o porquê da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer vibram de alegria, por saber que o seu destino está garantido e sua volta para o seu estado natural, que é de energia, está garantida. E é por isso que todos estão tratando de colaborar com o verdadeiro Deus para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional. E quem é que não quer voltar ao seu estado natural? Todos que estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, causadora desta mecânica material e dessa mecânica celeste e dessa mecânica racional. Segunda mensagem. As 7 partes do porquê todos ascensão, esclarecidas nesta deformação na cultura do desenvolvimento do raciocínio. As 7 partes são Sol, Lua e estrelas, água e terra, vegetais e animais. E os culpados dessas 7 partes aí estão, materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E hoje a cultura racional, tratando de desenvolver o raciocínio e tratando de desmaterializar essa energia que é um habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E depois de desmaterializada essa energia, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem o porquê todos ascensão, sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão e para onde irão, se continuarem ligados nessas duas energias do chão. Continua a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer.
e por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus aos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de todos serem assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Somente tratando das coisas úteis que é o trabalho e deixando as coisas inúteis da vida da matéria para um lado, porque todos querem sentir o seu raciocínio desenvolvido e sentir a despedida do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que devam de fazer para deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque todos agora querem somente raciocinar e desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Depois que passaram a conhecer quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio, todos hoje querem raciocinar. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E ninguém está aguentando mais a lapidação feita por essas duas máquinas, que é a causa da destruição de todos que aí estão. E é por isso que ninguém tem o direito de viver, porque são destruídas por essas duas máquinas de lapidação. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, porque ninguém quer mais ficar ligado nessas duas máquinas do chão, pensamento e imaginação. Hoje todos procurando se ligar à energia racional, porque sabem que ligados à energia racional, todos voltarão para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Agora temos que levar o conhecimento do verdadeiro Deus a todos que estão desconhecidos de si mesmos, pensando, imaginando e pensando que estão certos. E essa infinidade de desacertos desafiando os pensadores, porque essa fase do pensamento já terminou há muito. Já terminou em 1935 e entrou a fase na natureza da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje a vontade de todos é só raciocinar, porque o raciocínio equilibra todos e o pensamento, como são duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, desequilibra todos. E por isso aí está, todos tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque por meio do desenvolvimento do raciocínio, todos ficarão equilibrados racionalmente. Porque no raciocínio está o equilíbrio de todos e no pensamento e na imaginação, o desequilíbrio de todos, como aí está provado e comprovado, o grande desequilíbrio da humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a causadora desta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o dia de toda a humanidade saber o porquê da matéria e saber como deixar de ser matéria e voltar ao seu estado natural. Hoje todos de posse da planta desta deformação e da planta da volta para o seu estado natural. E todos de posse dessas duas plantas. E todos de posse do antes de ser. Do antes de ser sol, o que era. Do antes de ser lua, o que era. Do antes de ser estrela, o que era. Do antes de ser terra, o que era. Do antes de ser água, o que era. Do antes de ser vegetal, o que era.
do antes de ser animal racional e animal irracional que era. E o antes de ser máquina do raciocínio era energia racional. E o antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética do animal racional e do animal irracional era energia elétrica e magnética. Quem conhece o antes de ser todo, que é energia racional, conhece o porquê desta deformação racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão de posse da planta desta deformação e poluição e degeneração racional, e de posse da planta da volta para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Para ver que na cultura racional está o fundamento do porquê de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar ao seu estado natural, que está dependendo da desmaterialização da energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio e do desenvolvimento do raciocínio. É o que todos estão tratando de fazer. Procurar voltar para o seu estado natural o mais depressa possível, porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, a vida do pensamento e da imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim chegou o fim de sermos assim, porque agora sabemos onde é o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que chegou o fim da humanidade ser assim, porque aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje sim, temos a cultura racional nas mãos, com base, com lógica, com provas e com infinidade de comprovações. Hoje sabemos porque somos assim de matéria e como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é de energia. E por ser energia são eternos e têm vida própria. Hoje toda a humanidade sabe o porquê que assim é, e o porquê todos assim são, de onde todos vieram, e para onde todos vão, para o seu verdadeiro estado natural. E para onde iriam se não passassem a se conhecer? O pensamento e a imaginação foram duas máquinas de lapidação e de destruição dos pensadores. E por isso ninguém tinha o direito de viver aí na matéria, porque essas duas máquinas foram feitas para a destruição de todos, para virem novas gerações. E por isso todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, para haver o funcionamento de novas gerações, até que chegou o ponto de todos passarem a se conhecer. Por aí está a fase da era do terceiro milênio, que é a era da racionalização dos povos, em que toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim sabemos porque somos assim e como deixarmos de sermos assim. Hoje a humanidade se sente feliz porque sabe que aí está o conhecimento de todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico e, por isso, tem vida provisória e passageira, porque o verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. E aí está como é que a energia racional se materializou. Logo no primeiro volume está tudo isso esclarecido, de uma forma correta e certa, com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações.
E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo desconhecido de si mesmo e que têm vida e não sabem o porquê da vida. E por isso, vivendo sem saber por que está vivendo, por viver desconhecidos de si mesmo e de tudo, hoje todos que já passaram a se conhecer, que estão estudando a cultura racional com persistência, já estão com seu raciocínio bem desenvolvido e já está com a energia que está materializada em máquina do raciocínio, já quase desmaterializada pela persistência do estudo da cultura racional. Hoje todos sabem porque estavam aí nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal, e passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. A energia que deu causa à máquina do raciocínio e que deu causa a essa mecânica material e esta mecânica celeste, porque antes de ser energia elétrica e magnética era energia racional. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Todos que fizeram, que não respeitaram a liberdade que tinham, acabaram se materializando em forma de máquina do raciocínio. Porque no meio dos puros, limpos e perfeitos não há coação de liberdade. É por isso que todos aí estão fazendo uso da liberdade que têm e fazendo uso do livre-arbítrio que dá expansão a todas as vontades, pela facilidade que o verdadeiro Deus dá a todos. E por isso aí na matéria, quem coagir a liberdade está contra a natureza. E estando contra a natureza só pode ir mal e não bem. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. No meio dos puros, limpos e perfeitos não existe coação de liberdade. E por fazermos uso da liberdade é que essa energia se materializou em forma de máquina do raciocínio, que tudo isto já está bem esclarecido em toda a escrituração. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Os primitivos que se materializaram deu causa à existência dessa mecânica material e dessa mecânica celeste. A mecânica celeste pertence à energia elétrica e a mecânica material pertence à energia magnética. Segunda lição do volume 326 do Histórico, na página 37. Quem já está com seu raciocínio bem desenvolvido, não vai atrás e não dá importância às forças, nem às fofocas, e nem às intrigas do magnético. E todos que estão por conta do magnético é que mentem que faz pena. Terceira mensagem. Toda a humanidade que já passou a se conhecer sabe que todo antes de ser assim como é e assim como são, era energia transformada em matéria. A causa da máquina do raciocínio, porque não há efeito sem causa, é a energia racional. E a causa da matéria era a energia elétrica e magnética. Essas duas máquinas do chão se transformou nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas. E todos que já passaram a se conhecer, conhecem todo antes de ser, que são essas três energias, e por isso passaram a saber como voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso estão fazendo propaganda de uma infinidade de formas e maneiras, para que os que vivem desconhecidos de si mesmos, pensando e imaginando, passem a se conhecer.
e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural e que ninguém tem o direito de viver. Porque o verdadeiro estado natural é de energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida própria. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos. A saber de onde somos, a saber de onde viemos, e a saber para onde vamos e a saber para onde íamos se não passássemos a nos conhecer. Para onde iríamos? Ligados nessas duas energias do chão. Continuaríamos a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E depois de se transformar para a classe de bicho racional, íamos correr toda a hierarquia da bicharada do chão. Hoje passamos a nos conhecer, a saber o porquê que assim somos e a saber como deixarmos de sermos como somos. E por isso hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque quem está ligado à energia racional volta para o seu verdadeiro estado natural. Quem está ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, continua a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Que o verdadeiro estado natural é de energia, e por ser energia são eternos e têm vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. É por isso que todos não tinham o direito de viver por estarem materializados fora do seu estado natural. E é preciso que todos os pensadores passem a se conhecer e conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, por todos serem de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer a propaganda para os que vivem desconhecidos de si mesmos. Por não saber que a fase do pensamento já terminou desde 1935. E os pensadores perderam o direito de viver porque entrou na natureza a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. É a era do fogo, todos sendo destruídos pelo fogo. Quem vive pensando e imaginando, os que estão ligados nessas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão por a natureza ser de transformações. É por isso que tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro e de uma forma para outra. E por isso todos hoje não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus a todos que não sabem que a fase do pensamento já terminou desde 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E esse enfraquecimento causou desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou a falência moral, física e financeira. Causou a liquidação moral, física e financeira, porque a fase do pensamento terminou. E todo esse desequilíbrio causou desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer com que toda a humanidade passe a se conhecer, para deixar de ser animal racional, livres pensadores.
Hoje todos que passaram a se conhecer procedem assim. Não medem distância nem despesas para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo o desconhecido de si mesmo, para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a solução da vida e a definição do porquê todos assim são, e como poderão deixar de assim serem e voltar ao seu estado natural. Por isso ninguém mede despesas nem distância para levar esse conhecimento a toda a humanidade que está vivendo desconhecida de si mesma. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque agora sabemos onde é o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. E assim todos querem que todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos passem a se conhecer através da cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus. Porque somente Deus é que tem condições de voltar todos para o seu verdadeiro estado natural. Além da guerra do magnético, por todos serem filhos do elétrico e magnético, o magnético é quem fez esse conjunto de máquinas elétrica e magnética. Se intitula ser dono de todos os seus feitos por viverem desconhecidos de si mesmos. Assim é o magnético que vive contra o verdadeiro Deus. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Mas o magnético, por ter feito esses corpos, que são um conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, quer levar todos para o seu comando, que é a classe de bicho racional. Hoje todos sentindo a guerra do magnético e procurando desvencilhar de todas as maneiras, fazendo tudo o que pode para não ficar mais por conta do magnético, que acha que a mecânica material e a mecânica celeste é dele. É por isso que muitos ainda continuam fanatizados por essa infinidade de filosofias, e fanatizados pelas suas ideias, pelos seus idealismos, por não saber quem é o pensamento e a imaginação, achando que a vida é essa mesma, e não se conformando com ela. Por ninguém se conformar com a perda de seus entes queridos, e nem com a morte, e nem com o sofrimento. E ninguém se conforma em ser assim como é. E por viver desconhecido de si mesmo, acha que a vida é essa mesma, mas ninguém se conforma com ela. Porque ninguém se conforma em ser condenado a sofrer e condenado à morte. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim. Até que enfim chegou o fim da matéria. E porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E o magnético, indignado por estar vendo que todos estão tratando de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O magnético está indignado por achar que todos os seus feitos de matéria são dele. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos, por não conhecer quem é o magnético, começam a ler e param de ler. Quem fez parar de ler? Quem fez parar de estudar a cultura racional? O magnético. Porque o magnético é o dono da matéria. Porque todos são feitos pela mecânica material e pela mecânica celeste. E por isso muitos encontram dificuldade de entender a cultura racional, pela sua grande simplicidade verdadeira e natural. Hoje todos que são sabedores disto estão persistentes na cultura do verdadeiro Deus, porque sabe que o magnético tem poderes e força para a lapidação de todos que aí estão. Enquanto existir o magnético, ninguém tem paz, ninguém tem sossego, ninguém tem equilíbrio, porque o magnético desequilibra todos,
E por isso faz muitos leitores encontrarem defeitos onde não existem defeitos, que é a cultura racional. Mas o magnético, como comanda a matéria, faz muitos encontrarem absurdos, o que não existe na cultura do verdadeiro estado natural de todos. E por isso todos hoje que passaram a se conhecer, que são perturbados pelo magnético, faz com que muitos parem de ler, forçado pelo magnético, que é dono desse conjunto de matéria elétrica e magnética. O comando do magnético é muito poderoso, porque todos de matéria são feitos por ele. Ele é que sempre comandou a matéria. A energia elétrica é que comanda o pensamento de todos. Os de todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A perseguição do magnético na humanidade é muito grande, porque todos são filhos do elétrico e magnético e ele comanda bem os seus feitos. O magnético é o mal puro, é o puro mal, que foi feito pela natureza para a lapidação de todos os seus feitos. Lapidando seus feitos e preparando seus feitos, para depois de preparados serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. A guerra do elétrico e magnético é muito grande. Ele não perde tempo porque ele é dono da matéria. E por isso muitas pessoas são atingidas pelo magnético e para a leitura do livro. Essa é a causa, porque não há efeito sem causa. Pessoas vítimas do magnético. O magnético tem manha e artimanha, por ser ele o dono da matéria, desse conjunto elétrico e magnético, que é feito por essas duas energias do chão, elétrica e magnética. Ele faz tudo para que ninguém possa voltar ao seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. O magnético faz com que muitos que estão iniciando no conhecimento de cultura racional e faz a pessoa parar de ler porque não quer que ninguém volte para o seu estado natural, que é de energia habitante do primeiro mundo. E por ser energia, todos têm vida eterna. E por isso muitos começam a leitura e deixam muitas vezes de continuar a ler. Qual é a causa disto? Porque não há efeito sem causa. É o magnético. Porque o magnético, a mecânica material e a mecânica celeste, é dono desse conjunto elétrico magnético. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, não deixam de continuar a desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque já estão equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. E já não desequilibra com os efeitos do magnético. O magnético tem poderes sobrenaturais, porque a matéria foi feita por ele. E por isso todos já passaram a se conhecer. Querem sentir a desmaterialização da energia, que é um habitante do mundo racional que está materializada essa energia em forma de máquina do raciocínio, que é a causa dessa mecânica material e dessa mecânica celeste. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. O magnético faz dos seus feitos o que entende de fazer, por ele ser o dono da matéria, o elétrico e magnético. Não se conforma com que todos voltem ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seus corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. O magnético não se conforma com isto, porque ele quer levar todos para as classes inferiores, aonde ele vai comandar. As classes inferiores é a classe de bicho irracional, porque terminou o comando dele sobre a matéria, porque terminou a fase do pensamento. Até a fase do pensamento, ele era quem comandava todos e lapidando todos bem lapidados. Não quer perder o comando da matéria.
quer que todos o acompanhem para as classes inferiores para ficarem por conta dele, se transformando na categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem as suas manhas, a sua perseguição, para ver se vence e não ser vencido, para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural. E por isso que todos são perseguidos por esse conjunto elétrico e magnético, para ver se a pessoa não volta para o seu estado natural. Então ele, como dono da matéria, persegue todos de todas as maneiras e formas que puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer não dão mais confiança ao magnético, porque passaram a se conhecer e conhecer a perseguição de seus feitos. O magnético é muito mentiroso. Todos que estão expostos a ele só mentem. Só mentem de uma tal forma, porque todos já têm essa vida de mentira. Provisória e passageira, porque não são aí do chão. E todos que já passaram a se conhecer, o magnético procura desequilibrar as pessoas com uma infinidade de mentiras, porque a vida do magnético é uma vida de mentiras. E por ser mentira, ninguém tem o direito de viver. Por viver com esta vida de mentira, que aparenta tudo ser e terminando em nada, por nada ser. Hoje todos que passaram a se conhecer não ligam às mentiras e às calúnias do magnético. Todos que já passaram a se conhecer, a saber quem é o magnético, quem é o pensamento, quem é o raciocínio. Por isso hoje todos querem raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso ninguém liga às mentiras e às calúnias do magnético, porque já sabem que o mal é contra o bem, o mal é contra o natural. E o natural de todos é de energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizem assim: pobre do magnético. Pobre por quê? Porque quer destruir a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Os que já passaram a se conhecer não ligam e nem dão importância às histórias do magnético. Hoje todos estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E o magnético luta com seus feitos para não perder os seus feitos. E por isso o magnético fez esta vida de mentira. E por isso todos estão aí sem direito de viver, porque são feitos por essas duas energias do chão. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não ligam às mentiras nem às calúnias do magnético, porque sabe que o magnético tem grande poder sobre todos, porque é uma energia que se transformou de racional nessas duas energias do chão, magnética e elétrica. E por tudo ser mentira, esta é a causa de ninguém ter o direito de viver, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser de energia são eternos e de vida própria. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. O magnético e o elétrico bombardeiam todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural. E quando ele vence, as pessoas dão boas gargalhadas, dizendo: esse é meu feito, fui eu quem fiz. Todos com essa vida provisória e passageira, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Só o magnético não pode com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. O magnético pintou com todos de uma tal maneira que fez esta vida provisória e passageira uma vida sem sentido, por ninguém saber o porquê dela.
Mas os que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido não ligam as fofocas do magnético. Só liga as coisas de importância, que é a cultura racional, que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso não ligam as fofocas feitas pelo magnético, porque já sabe que o magnético é capaz de tudo e que não quer perder ninguém, quer que todos prossigam junto com ele para as classes inferiores, que é a categoria de bicho racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim o magnético perdeu seu valor por todos passarem a conhecer quem é ele. Quem é a energia magnética, quem é a energia elétrica e quem é a energia racional. Hoje o magnético está perdido, porque existem muitos que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido. Não vão atrás de conversas do magnético. Vão atrás da cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje o magnético está perdido, porque hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque hoje todos passaram a conhecer que o natural de todos é de energia e de vida eterna. Hoje o magnético, para os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, encaram os maus como aparelhos do magnético. Porque só os maus é que têm coragem de ir contra o verdadeiro Deus. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque estamos no caminho de voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Para esses o magnético não funciona. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. O magnético aparenta ser aquilo que ele não é. E por isso o magnético são duas máquinas de lapidação, para preparar todos para, depois de preparados, estarem em condições de conhecer a fase da racionalização dos povos e toda a humanidade saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Terceira lição do volume 326 do Histórico, na página 60. A planta dá volta ao estado natural de todos e a planta de toda esta deformação racional. E por que a natureza fez todos como aparelhos de reprodução de filhos e irmãos? Quarta mensagem. Com o raciocínio desenvolvido está feita a união de toda a humanidade. Porque o raciocínio une toda a humanidade, o pensamento divide toda a humanidade. No pensamento está a discórdia da humanidade, e no raciocínio está a concórdia da humanidade, porque o raciocínio une toda a humanidade. Por que une? Porque o raciocínio é o dono da vida. É um habitante do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E por isso o raciocínio é o dono da vida. E só o dono da vida é que tem poderes suficientes para unir todas as vidas. O raciocínio está muito acima dessas duas mecânicas porque ele é o dono da vida. Está acima da mecânica material e da mecânica celeste. Porque o raciocínio é a parte do verdadeiro Deus que todos têm dentro da cabeça, que é um relógio. O raciocínio é a verdadeira centelha de Deus. E só com o desenvolvimento do raciocínio é que pode haver a união de todos os povos, porque o raciocínio é uma energia só. Com o estado natural de todos, é uma energia só. O corpo verdadeiro de todos é de energia, e por ser energia são eternos. E por o raciocínio ser uma energia só, sendo ele o dono da vida, fará a união de toda a humanidade. E todos que já passaram a conhecer quem é o raciocínio, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio.
e que depois de desmaterializada, essa energia está pronta para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer ao que estão tratando de fazer, desenvolvendo o raciocínio para conseguir o verdadeiro equilíbrio. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida da matéria. Hoje todos querem sentir o seu raciocínio desenvolvido e desmaterializado, e a desmaterialização dessa energia para voltar ao estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Porque ninguém está aguentando mais viver nesta deformação racional. Porque todos sabem que estão ligados às duas energias de lapidação, o pensamento e a imaginação. E sabem o porquê ninguém tem o direito de viver. Porque são destruídos por essas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Chegamos no fim da vida de lapidações. Chegamos no fim da lapidação porque agora conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Porque temos a planta dele nas mãos e toda a planta de toda esta deformação racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E sabemos o porquê não temos o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural. O nosso verdadeiro estado natural é de energia, e por ser energia temos a vida eterna. Hoje passamos a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. Hoje passamos a nos conhecer. Por nos conhecermos, passamos a saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e a saber o porquê desta deformação racional. Hoje sabemos o porquê que assim somos, quem somos e de onde somos, e de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Até que, enfim, a vida do mal e do sofrimento chegou no seu fim. Até que, enfim, o magnético perdeu os seus feitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol, nem distância, seja lá onde for. Lá estarão os missionários levando a mensagem do verdadeiro Deus aos que estão vivendo o desconhecido de si mesmos, mas que não sabem o porquê da vida, porque não sabem o porquê existem. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem quem é o pensamento e a imaginação. Sabem que no pensamento e na imaginação está a discórdia. E sabe também que a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e causou todos esses grandes males da humanidade. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem e se tornaram monstros cometendo monstruosidades
de uma infinidade de modos e maneiras, porque secou o pensamento. E secando o pensamento, seca o sentimento. E por estarem com o sentimento seco, já não sentem mais do que fazem. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diante disto, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, porque passaram a saber quem é o pensamento. No pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. Por o pensamento ser conflitante, é que todos vivem num conflito consigo mesmo e em conflito com os demais, e por isso o brigueiro infernal entre todos não cessa. E as guerras não cessam, porque estão na categoria de bicho racional, que deu causa a essas duas classes, animal racional e animal irracional. Mas a categoria é de bicho racional. E por isso vivem como bichos uns contra os outros, e muitos não satisfeitos, destruindo uns aos outros porque estão na categoria de bicho racional. E com o raciocínio desenvolvido, deixa de ser bicho racional. Porque com o raciocínio desenvolvido faz a união da humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje sabemos quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. Hoje conhecemos o verdadeiro dono da vida, que é o raciocínio, que é esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que estamos estudando a cultura racional para a desmaterialização dessa energia. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje passamos a nos conhecer, porque vivíamos como bichos na categoria de bicho racional, por estarmos vivendo desconhecidos de nós mesmos. Hoje encontramos na cultura racional a definição verdadeira da vida. Não temos o direito de viver porque estamos fora do nosso estado natural. O estado natural de todos é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Esta é a cultura verdadeira do animal de origem racional e por isso tem base, tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações. É a cultura do verdadeiro Deus, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje damos graças ao racional superior, que já veio do mundo racional com seu raciocínio desenvolvido, nos trazer o conhecimento do nosso verdadeiro estado natural, que está na cultura racional. Hoje sabemos quem somos, sabemos o porquê todos assim somos. Sabemos de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Hoje chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje chegou o fim desta classe, por estar aí o conhecimento do nosso verdadeiro estado natural e sabermos como voltar para ele. Hoje sabemos quem somos e o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Porque hoje encontramos a solução definida e definitiva da vida eterna. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje a humanidade, todos sabem o porquê todos assim são. Sabem quem é o pensamento e sabem quem é a imaginação. E sabem de onde todos vieram e sabem para onde todos vão. E sabem para onde todos iriam se eu não passasse a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Definida porque sabemos o porquê de toda esta deformação. E definitiva porque sabemos como voltar ao nosso estado natural. Hoje conhecemos o porquê de toda esta deformação racional.
Hoje sabemos o porquê não temos o direito de viver na matéria, porque estamos fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, o primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia somos eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer dão graças ao racional superior da Terra, que já veio do mundo racional com raciocínio desenvolvido, para transmitir esta grande mensagem desta deformação racional e do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Agora sabemos do porquê somos assim. E também sabemos como podemos deixar de ser assim. Hoje passamos a nos conhecer, a conhecer as energias que fez todos assim, as energias que se transformaram em matéria. E por que se transformou a energia racional em matéria? Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim, e como deixarmos de sermos assim e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que todos hoje que já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, e nem distância, para levar esse conhecimento, essa grande mensagem divina, a todos que estão pensando e imaginando, vivendo desconhecidos de si mesmo por estar vivendo sem se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer só estão tratando das coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Porque hoje o tempo é pouco para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada essa energia, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje é o que todos estão tratando de fazer, porque ninguém está mais aguentando o sofrimento da vida desta deformação racional. Ninguém está aguentando mais viver deformado e conhecendo seu verdadeiro estado natural. Todos querem voltar ao seu estado natural, porque ninguém aguenta mais a vida desta deformação racional, porque o sofrimento não está de brincadeira. Tudo por quê? Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos. Hoje ninguém está aguentando mais a vida dessa deformação e transformação racional. A vida chegou da matéria num tal ponto de ninguém tolerar mais o sofrimento da vida da matéria. Hoje todos que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos estão fazendo por onde voltar ao seu estado natural. Porque no seu estado natural são corpos de energia puros, limpos e perfeitos. E por ser energia tem vida eterna e vida própria. Porque energia não precisa de coisa nenhuma para viver, principalmente estando no seu verdadeiro estado natural. As duas energias que precisam de tudo e que precisam de todos é a energia elétrica e magnética. Os seus feitos precisam de tudo para viver e de todos. E por isso não têm o direito de viver. Porque estão fora do seu estado natural. Estão aí nesta deformação racional remediando, que é remendando até não poder mais remediar. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Quem diria que todos viessem saber o porquê todos assim são e quem são, e o porquê que ninguém tem o direito de viver na matéria. Pensador e imaginador nenhum nunca pensou em passar a se conhecer, porque tudo isto é uma evolução natural da natureza. A natureza tem suas fases e mudou de fase. Da fase do pensamento para a fase racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade.
Ninguém esperava essas mudanças naturais da natureza, porque há milhões de milênios que todos vêm pensando, imaginando, e por isso encaravam a vida como se fosse essa mesma. Mas todos fugiam da morte e do sofrimento, porque ninguém queria morrer e ninguém queria sofrer. E acabavam destruídos pelo sofrimento, por viver desconhecidos do porquê todos assim eram. E por isso viviam todos em contradição consigo mesmo. Todos eram mortais sem saber por que eram mortais, porque viviam sem se conhecer. E por isso ninguém sabia por que era mortal. Porque ninguém conhecia o seu verdadeiro estado natural, e por estar fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, é que tudo que tinha princípio na matéria tinha fim, porque estávamos fora do nosso verdadeiro estado natural. Agora é que sabemos o porquê que tudo que tinha princípio na matéria tinha fim. Tudo por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia, temos vida eterna. E essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que agora está sendo desmaterializada pela cultura racional, e depois de desmaterializada, estará pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje passamos a nos conhecer e por isso sabemos como deixarmos de assim sermos. Por isso estamos tratando de desenvolver o raciocínio e de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E foi uma infinidade de habitantes que saíram do mundo racional. E para que essa infinidade de habitantes que saíram do mundo racional se materializasse, a natureza fez todos como aparelhos de reprodução. Para que essa infinidade de habitantes do mundo racional se materializasse em forma de máquina de raciocínio. Por isso a natureza fez todos como máquina de reprodução, para dar vazão a essa infinidade de habitantes que saíram do mundo racional. Para que eles se materializassem e sofressem as consequências por estar fora do seu estado natural. Quarta lição do volume 326 do Histórico, na página 79. Todos de posse das três plantas da vida da matéria. A planta completa desta deformação racional, a planta completa para voltarem ao seu verdadeiro estado natural, e a planta completa da transformação de animal racional para animal irracional, porque a natureza é de transformações, e por isso se transformam de uma vida para outra, de uma classe para outra, de um ser para outro, porque a natureza é de transformações. Quinta mensagem. Chegou o fim da classe do animal racional, e não do animal irracional. Chegou o fim da classe do animal racional por quê? Porque tem três potências desenvolvendo o raciocínio e desmaterializando o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia tem vida eterna e vida própria. E por isso está aí o fim da classe do animal racional, o fim da condenação do sofrimento e o fim da condenação à morte. Porque aí está o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio. É por isso que chegou a solução da vida definitiva.
Porque está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Agora muitos estão fazendo tudo que podem para voltar ao seu estado natural, porque ninguém quer mais ficar sendo lapidado por essas duas energias do chão, que é a energia elétrica e magnética, pensamento e imaginação. Porque ninguém está aguentando mais essa forte lapidação. Hoje todos que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural estão fazendo tudo que podem para voltar para ele. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque sabe que todos e tudo termina em nada. Hoje todos só estão tratando de tratar das coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria sempre foi uma coisa que teve princípio e teve fim, porque ninguém pode viver fora do seu estado natural, e por isso sempre existiu a morte. Sempre foram mortais, por estarem vivendo fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque no seu estado natural todos são corpos de energia e são eternos, e fora do seu estado natural são mortais. Está aí a causa de serem mortais, porque não há efeito sem causa. A causa de serem mortais é porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim, porque é uma coisa que estava fora do seu estado natural. E é por isso que ninguém tinha o direito de viver por estarem fora do seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da humanidade toda se conhecer e deixar de ser assim, por saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Aí está a planta de como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. E toda planta do porquê desta deformação, poluição e degeneração em transformação. Hoje todos que passaram já a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. O tempo hoje é pouco para tratar de voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque chegou no mundo a imunização racional, que é toda a humanidade ficar imune a essas duas energias do chão elétrico e magnética, pensamento e imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje a vida tem solução definitiva e definida, porque passamos a nos conhecer. Sabemos quem é o pensamento, quem é a imaginação, que são duas máquinas de lapidação para preparar todos para depois de preparados por esta grande lapidação, todos tivessem condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional. Por todos serem de raça racional. Agora, os que estiverem ligados nos feitos dessas duas máquinas de lapidação, que todos esses feitos pelo pensamento e a imaginação, foram feitos para a lapidação de todos que aí estão, para preparar todos para serem recuperados pela fase racional, porque existem ainda muitos que estão ligados
a essas filosofias para serem lapidados por elas, e outros ligados no pensamento e nas suas ideias e nos seus idealismos, que tudo isto foi feito por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque estão fazendo por onde? E todos que fazem por onde voltam ao seu estado natural, porque estão ligados na cultura racional e estão ligados na energia racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para ficar desligado dessas duas energias do chão, porque ficando ligados nessas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão e se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E vai correr toda essa hierarquia do chão, principalmente os teimosos que se recusam a se conhecer e que estão fanatizados pelos seus ideais, pelos seus idealismos. E são verdadeiros materialistas que não querem passar a se conhecer, por estarem fanatizados por essa infinidade de feitos do pensamento, que são essas filosofias que foram feitas para a lapidação de todos que aí estão, e todos sendo destruídos por essas duas máquinas de lapidação, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que já estão com raciocínio bem desenvolvido, raciocinam diferente, porque querem voltar para o seu estado natural. Agora os que estão fanatizados por suas ideologias, pelos seus idealismos, pelas suas ideias, esses continuarão a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por se recusarem a se conhecer, porque a natureza é de transformações e por isso tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro e de uma forma diferente para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer, sabendo disso, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é de energia no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia todos têm vida eterna, todos os habitantes do mundo racional. E por ser energia têm vida própria. Todos hoje que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para raciocinar. Ninguém mais quer pensar nem imaginar, porque ninguém quer continuar mais a viver aí no chão como animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque sabem que a vida hoje tem solução definida e definitiva. Ninguém quer mais pensar, porque sabe quem é o pensamento. No pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. No pensamento todos discordam uns dos outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros, porque o pensamento é conflitante. O pensamento faz os atritos e os atritos causam os conflitos. E todo pensador vive em conflito consigo mesmo e com todos e com tudo. Porque o pensamento é causador dos atritos e os atritos são causadores dos conflitos. E por isso todo pensador é conflitante. Vive em conflito uns com os outros. E por isso vivem todos uns contra os outros. E esta fase terminou em 1935. Terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso no pensamento está a discórdia. E a fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém conseguiu resolver mais nada, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque a fase do pensamento terminou.
e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou a falência moral, física e financeira. Causou a liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Para ver que o pensamento terminou em 1935, e ninguém conseguiu resolver todos esses males que vêm destruindo toda a humanidade. Para ver que com o pensamento ninguém resolveu mais nada. E aí estão esses males destruindo a humanidade, porque entrou na natureza a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje, quem não estiver dentro da fase racional está correndo risco gravíssimo sobre a sua sobrevivência, porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver porque sua fase terminou. E assim se deu com a fase dos selvagens. Quando a fase dos selvagens terminou, a natureza tratou de destruir todos os selvagens, porque estava surgindo a civilização, a fase do pensamento e da imaginação. Porque quando termina uma fase, os que viviam na fase perdem o direito de viver, porque sua fase terminou. É por isso que está esta grande mortandade no mundo inteiro, de uma infinidade de modos e maneiras, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todos têm que raciocinar, porque a natureza está sendo comandada pela energia racional. Não estão sendo mais comandados pela energia elétrica e magnética. Hoje todos estão sendo comandados pela energia racional, que está comandando a natureza. De 1935 para trás era a fase do pensamento e da imaginação. Quem comandava era a energia elétrica e magnética, o pensamento e a imaginação. A natureza mudou de fase e mudou o comando da natureza, que é a energia racional que está comandando a natureza. E por a natureza ter mudado de fase, mudou o comportamento da natureza. Como todos estão cansados de assistir que o comportamento da natureza está mudado. Lugar que não chovia passou a chover, e lugar que nunca houve seca passou a existir seca. A natureza mudou seu comportamento porque mudou de fase em 1935. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão cansados de assistir e ver o comportamento da natureza. E é por isso que todos agora estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio, para acompanhar a natureza, para ter possibilidade de voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que lá todos são corpos de energia e, por ser energia, são eternos e de vida própria. Porque todas as mudanças de fase mudam o comportamento da natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabendo quem é o pensamento, sabendo quem é a imaginação e sabendo quem é o raciocínio. Todos querem raciocinar. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E todos já estão cansados de sofrer e de penar, por serem massacrados e torturados por essas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia tem vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade.
até que chegou o fim da classe do animal racional deixar de ser assim, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje, até que enfim chegou o fim de todo animal racional deixar de ser assim, porque aí está a planta, na mão de todos, como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E a planta completa desta deformação e poluição e degeneração e transformação natural da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar, porque sabem que é um pensamento e a imaginação, sabem que são duas máquinas de lapidação, e aí está como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Todos com a planta de toda esta deformação racional e com toda a planta da transformação da categoria de bicho racional para bicho irracional. Todos com essas três plantas nas mãos. A planta de toda esta deformação racional, a planta da transformação de animal racional para animal irracional e a planta da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Todos de posse dessas três plantas, do verdadeiro conhecimento natural da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Ninguém quer continuar a pensar e a imaginar. Todos que já passaram a se conhecer, porque são conhecedores das três plantas. A planta definitiva e definida de toda esta deformação racional. A planta da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E a planta da deformação de animal racional para animal irracional. Todos de posse dessas três plantas não querem mais pensar nem imaginar. Todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional e que seus corpos são de energia. E por ser energia têm vida própria e são eternos. E assim é a natureza, tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro e de uma maneira para outra, porque a natureza é de transformações. É por isso que a pessoa ligada nessas duas energias do chão, principalmente os que se recusam a se conhecer, continuam a viver aí no chão e a se transformar aí no chão da classe de animal racional para a classe de animal irracional, por estarem vivendo fora do seu verdadeiro estado natural, e que agora todos passaram a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural, e saber que por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que ninguém tinha o direito de viver. Porque a natureza mudou de fase em 1935 e muitos passou despercebida essa mudança de fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, por estarem vivendo contra ela artificialmente. Hoje todos que já passaram a se conhecer, reconhecem isto dizendo, é verdade, vivemos artificialmente, e por vivermos artificialmente, estávamos vivendo contra a natureza. E por vivermos contra a natureza, não tivemos condições de sentir os movimentos naturais da natureza. Porque a natureza fora do seu estado natural, é por isso que ninguém tinha o direito de viver por estar fora do seu estado natural. O estado natural é de energia e não de matéria. E o pensamento e a imaginação, como foram duas máquinas para a lapidação de todos. Enquanto todos não estivessem bem lapidados e preparados para se conhecer, a natureza continuava a preparar todos, até que chegasse a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E o pensamento e a imaginação,
Por serem duas energias do chão, enquanto não cumprisse a sua missão, não podia parar esta grande lapidação. É por isso que passamos milhões de milênios sendo preparados para, depois de preparados, estarmos em condições de sermos recuperados pela fase da era do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, sim, todos passaram a saber como vão deixar de ser assim animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque até então todos viviam desconhecidos de si mesmos. Porque há milhões de milênios todos vinham pensando, imaginando, procurando acertar, e nunca conseguiram acertar. E até hoje, os desacertos se multiplicaram e triplicaram como aí estão, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje é que todos passaram a se conhecer, porque chegou na Terra a fase racional, a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, porque o pensamento e a imaginação terminaram a sua missão em 1935. E assim agora, é cada um tratar de fazer por onde para voltar para o seu verdadeiro estado natural, como muitos estão tratando de fazer. Estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar essa mensagem divina a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Todos que têm vida e não sabem dizer o porquê da vida, vivendo na categoria de bicho racional, sem saber dizer o porquê estavam nesta categoria, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. E dependendo de ir para a categoria de bicho irracional. E que hoje, aí estão essas três plantas esclarecendo o porquê de tudo isto. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. A não ser os materialistas que estão agarrados ainda à matéria de unhas e dentes. Esses sofrem muito, padecem muito por estarem ligados ao nada, como se o nada tudo fosse. Agora, muitos que já passaram a se conhecer estão completamente diferentes, porque querem voltar para o seu estado natural e estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. E tudo que pode para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem distâncias, para levar a cultura racional aos que estão ainda vivendo desconhecidos de si mesmos, que estão vivendo em cima dessa terra sem saber dizer o porquê dela, que estão vivendo como verdadeiros bichos por estarem na categoria de bicho racional, sem saber o porquê estão nesta categoria, e por viverem como bichos, todos vivem num brigueiro infernal, porque estão na categoria de bicho racional. E quem vive como bicho, vive desconhecido de si mesmo, não sabe dizer o porquê que assim é, não sabe dizer o porquê todos assim são, não sabe dizer de onde são, não sabe dizer de onde vieram, nem para onde vão, nem para onde iriam, por viverem desconhecidos de si mesmos. Todos os bichos pensam, e por isso as fêmeas pensam nos machos, os machos pensam nas fêmeas. Tanto faz o animal racional, porque tem raciocínio, como o animal irracional, que somente pensa. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem raciocinar, porque raciocinando, sabem que estão voltando para o seu verdadeiro estado natural.
E pensando, sabem que vão se transformar em animal irracional. E por isso agora todos querem raciocinar. O raciocínio acima de tudo. O pensamento e a imaginação abaixo de tudo. Até que, enfim, todos agora vão deixar de ser assim. Porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque sabe quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. Sabem o porquê dessas máquinas, o porquê da máquina da imaginação, o porquê da máquina do pensamento e o porquê da máquina do raciocínio. Todos têm essas três máquinas dentro da cabeça. O raciocínio é uma centelha do verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal racional. Hoje todos sabem porque todos têm raciocínio, porque todos são filhos do verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é habitante do primeiro mundo, o mundo racional, não é aqui da Terra. É uma energia superior a todas as energias. E aqui na Terra tudo é elétrico e magnético. Todos são filhos de irmãos, porque todos são máquinas de reprodução de filhos de irmãos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Aí estão verdades incontestáveis na cultura racional. A cultura que levará todos ao seu verdadeiro estado natural, desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural. Todos agora querem desenvolver o seu raciocínio e por isso todos agarrados à energia racional e à cultura racional, que é a cultura que desenvolve o raciocínio de todos e que leva todos para o seu verdadeiro estado natural e depois do raciocínio desenvolvido totalmente, a Terra se tornará um paraíso racional. E todos ligados à energia racional. A energia racional é uma energia espacial, é a energia do verdadeiro Deus, todos passarão a transitar no espaço. E tudo isto muitos já estão recebendo em sonho que vem no futuro. Muitos sonham que estão voando, são os avisos do que vai se passar no futuro. E depois que todos estiverem com raciocínio, raciocinando, passarão a dialogar com os habitantes do mundo racional. Porque já estão com o raciocínio completamente desenvolvido, como está o pensamento de todos e a imaginação. E o raciocínio só será desenvolvido estudando com persistência a cultura dele, a cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a Terra ainda vai ser um paraíso racional, quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido. Quer dizer que o futuro da humanidade está no desenvolvimento do raciocínio e na volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. O fim do mundo é o fim dos mais lindos que pode existir, porque todos com o raciocínio desenvolvido estarão equilibradíssimos e acabará todo este sofrimento existente nesta galáxia Terra. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. O fim da humanidade é a coisa mais linda que pode existir. É a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E aí está a cultura racional, para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Todos que estão fazendo por onde chegarão lá, para ver que o fim do mundo é um fim encaminhado pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios,
que é uma energia superior a todas as energias, para ver que o fim do mundo não é catastrófico, como muitos pensavam e imaginavam. Deus não iria fazer no seu mundo catástrofes para a liquidação de todos. Hoje todos estão vendo que o fim do mundo é a coisa mais linda que pode existir nessa galáxia Terra. Muitos pensadores, como o pensamento sempre foi do bicho, o bicho pensava que o mundo seria, no seu final catastrófico. Esqueciam os pensadores que o mundo tinha o seu dono. E o dono não ia terminar com o seu mundo catastroficamente. Isso são absurdos do pensamento dos pensadores, que anunciavam coisas absurdas, porque o pensamento sempre foi do animal racional, pensador, sofredor e mortal, sem saber dizer porque era mortal, porque os pensadores sempre viveram a vida inteira desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já estão raciocinando diz, é verdade, o pensamento só anunciava absurdos. Julgando que o mundo era dos pensadores, esqueciam que o mundo tinha o seu dono, que é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Como estão vendo que o pensamento sempre foi contraditório. E por isso o pensamento divide, e tudo que divide causa discórdia, e a discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos. Por isso a humanidade sempre viveu em conflitos, porque o pensamento é conflitante. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo, é verdade, o pensamento sempre conservou todos nesse imenso vazio. Porque o pensamento nunca disse porque todos assim são, e o porquê que este mundo assim é, e de onde todos vieram e para onde todos vão, e de onde todos são e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim todos agora passaram a saber o porquê somos assim. De onde nós somos, de onde viemos, e agora para onde vamos e para onde iríamos, se não passássemos a nos conhecer. E precisamos levar esse conhecimento a todos que estão vivendo desconhecido de si mesmo, pensando, imaginando, sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação e sem saber quem é o raciocínio, que está dentro da cabeça de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim, animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura racional nós estaríamos perdidos. Se não fosse o conhecimento do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, nós estávamos perdidos. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. É o que toda a humanidade que já passou a se conhecer está tratando de fazer. Porque ninguém aguenta mais a vida da matéria, porque é sofrimento puro, é o puro sofrimento. Todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e todos querem voltar para ele. Porque ninguém aguenta mais os suplícios da vida do nada, que é a vida da matéria. Que é o tudo aparente, que parece tudo ser e nada é. Hoje todos que já passaram a se conhecer
só estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que tenha condições de raciocinar e voltar ao seu estado natural. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 327 do Histórico.